E eu estou recebendo hoje Marília Rocha, diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, para falar sobre essa campanha linda, né, que foi muito pertinente, Marília. Quero inclusive parabenizar por essa ideia, por colocar aí o autismo nos holofotes, que é tão importante, né? A informação, fazer com que as pessoas se abram, se conscientizem e entendam o ritmo de cada um. Isso, Juliana. Olá, telespectadores. A nossa campanha foi toda idealizada, né, pelo presidente Ezequiel, visando atender essa demanda crescente na sociedade. Vários pais, mães e alguns responsáveis iam muito à Assembleia e tentavam encontrar leis, queriam falar sobre o tema, e a gente percebeu que o autismo era algo que precisava ter mais visibilidade e ser mais comentado, debatido na sociedade. E aí, entre os temas que a gente levou para o presidente, para a campanha publicitária, inicialmente, o autismo estava lá. E ele quis tornar uma campanha institucional. Então, o Poder Legislativo assumiu esse protagonismo e junto também, com apoio, lógico, parceria de tantos entes, como o Ministério Público, como o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, através do CRI, para estar levando o tema em questão para toda a sociedade, né? E a gente tem o lado da publicidade também, que a gente tenta entrar na casa das pessoas, na televisão, às vezes no rádio, às vezes numa revista, num jornal, para que as pessoas comentem, consigam entender e tenham um pouco mais de respeito, sabe, Juliana? A gente acredita que entendendo o que está acontecendo, tendo a informação, as pessoas terão respeito. Inclusive, né, já faz mais de um mês, né, que a campanha está aí acontecendo, essas informações. Você já tem resultados, já tem casos, assim, testemunhos de pessoas que foram impactadas pela mensagem da campanha? Temos sim. Além dos resultados de comunicação, a campanha está sendo veiculada na TV Senado, na TV Câmara e em outras assembleias, a Assembleia da Bahia, por exemplo. Nós temos pais que foram buscar a Assembleia, eu saí da Assembleia há pouco, a gente contou hoje 8 já famílias que foram encaminhadas, crianças encaminhadas que já estão fazendo tratamento. A gente sabe que existem vários tipos de tratamento, tem a terapia, tem a questão da fonoaudiologia e tem tantos outros... Até a alimentação também, né? Isso. A gente, a capa da revista também, esse tema, para entrar aí dentro desse contexto também. E foi falado lá essa questão da alimentação também, que faz a diferença nesse processo. É um dos sinais, né? A gente costuma dizer que os sinais podem ser de comportamento e podem ser fisiológicos também. Tem criança que começa a desenvolver intolerância, por exemplo, à lactose. E aí os pais começam a procurar como se fosse apenas uma alergia. E, na verdade, a criança está com autismo, só que esse diagnóstico ele não é fechado rapidamente, sabe, Juliana? Ele demora um tempo, ele requer uma equipe multidisciplinar, ele é feito com vários profissionais. Então, a Assembleia está levando esse tema em questão, esses pais já estão sendo acompanhados, essas crianças já foram encaminhadas, o CRI está recebendo também, já que a gente entende que nem todo mundo tem acesso ao plano de saúde e a gente entende o quanto é bom fazer o bem por essas pessoas, então encaminhar, tentar dar um apoio, conversar sobre o tema. A Assembleia está de portas abertas para fazer tudo isso. E lá também tem uma equipe de psicólogos, de médicos, de fonoaudiólogos que também estão apoiando esses pais de crianças autistas, né, ou com diagnóstico parecido com autismo, para que seja desvendado o que está acontecendo com essa criança, às vezes até um bebê. A gente quer que essa intervenção precoce seja cada vez mais lembrada para que a gente tenha gerações futuras e até essas crianças que estão nascendo agora sendo mais respeitadas, atendidas e que tenham o tratamento adequado para que sejam adultos funcionais. Funcionais seria o quê? Casar, ter filhos, trabalhar, ter uma vida considerada comum. Né? Apenas no ritmo de cada um, né? Cada um seguindo o seu ritmo. O interessante que eu achei é porque tem muito pai que às vezes até percebe que tem alguma coisa ali de estranho no filho, mas surge aquela questão do preconceito, do medo, e eles terminam deixando de lado e sem buscar. É importante buscar, né? Buscar ajuda, buscar o tratamento adequado, buscar esse diagnóstico. Muito, Juliana. E assim, a gente tem tido resultados de pessoas que vêm conversar com a gente do interior do estado, às vezes de municípios que a gente nem imagina, de Areis, no Agreste, de Pau dos Ferros, que vem falar com a gente, entra em contato e aí conversa. E tem um caso curioso de
uma mulher que disse que o marido ia se separar porque não entendia o comportamento do filho. E depois da campanha, ela mostrou ao marido o que era, como era, entrou no Google, conversou com ele sobre isso e eles estão unidos por causa do filho agora. Quer dizer, algo Muito que lindo. antes poderia ser algo ruim para a família, né, para o casal, para a criança, agora foi um ponto positivo. Então a gente realmente está tendo esse resultado aí na sociedade, esse resultado social, esse resultado na saúde. E eu acho que o papel do poder legislativo, do poder público, é sim ajudar as pessoas, é estar perto das pessoas. E é isso que a gente está tentando fazer. Isso tem toda a campanha publicitária, mas também vocês criaram um Instagram, né, sobre autismo. Isso. E como é que está sendo essa interação com o público? A gente tem conseguido também bons resultados, ainda bem, né? As pessoas têm interagido, têm conversado sobre o assunto e a gente tem buscado encaminhar também essas pessoas que querem conversar mais, saber mais. E, inclusive, a gente está em contato com o Dr. Drauzio Varela, né, que é um médico conhecido nacionalmente. Ele tem uma série que foi exibida no canal de televisão, que foi super conhecida sobre o tema. E ele está em contato com a gente está tentando trazer ele para Natal para falar do tema. Boa. Essa semana teve um livro que foi lançado também sobre autismo aqui em Natal. Então, assim, a nossa capital está realmente de olho nisso e de braços abertos para isso. É uma questão social, de cidadania também, de saúde. Então, a gente entende que o autismo conseguiu chegar onde a gente queria, que era realmente na casa das pessoas, perto das pessoas. Isso, você trouxe aqui esse kit que tem a cartilha também, né, Marília? Isso. Eu percebi, assim, estou vendo muito suas entrevistas no rádio e outros programas de TV, assim, você se aprofundou bem no tema, né? Eu acho que a gente, que é jornalista, já tem um papel social importante, assim, né, nesse cargo, né, levando essa campanha para todo mundo. A gente, não sou médica, não sou especialista, mas a gente teve que estudar, teve que se aprofundar, pesquisar sobre tudo, para que a gente soubesse como falar do assunto e soubesse como receber as pessoas, porque às vezes os pais chegam e nem eles entendem muito bem. E a gente só quer dizer que aquelas crianças especiais são tão especiais quanto o pai, quanto a gente. Então, assim, somos todos especiais, sempre há algo de diferente entre uma pessoa e outra. Então, se essa criança ela é mais hiperativa ou ela é mais introspectiva, a gente precisa entender o que faz bem a essa criança, tentar fazer o tratamento adequado, tem intervenção médica, lógico, mas também respeitar essas crianças, para que a gente consiga conviver em padarias, em restaurantes, em espaços públicos, né? Para que essas crianças sejam olhadas agora com um olhar mais brando de uma criança que está só querendo brincar ou está só querendo balançar um pouquinho, porque é o jeito dela, né? O ritmo dela. Então, a gente conta aí com o apoio de todo mundo, inclusive de vocês também, agradecer por isso, porque a gente acha que está cumprindo uma missão social aí para todo mundo. Isso é muito importante. Então, assim, nosso tempo é curto, mas assim, para quem está em casa, aquele pai ou aquela mãe que está assistindo, vocês fizeram a cartilha, tem algumas orientações de como eles podem perceber que o filho pode ter esse diagnóstico de autismo e aí procurar ajuda? Na cartilha a gente fala sobre os sinais, né? A gente não chama de sintoma, até porque o transtorno do espectro autista não é uma doença, é um transtorno. E como tal, ele é considerado comportamental. Então, a gente explica lá os sinais que a criança pode começar a dar. Às vezes, a falta de vontade de comer, às vezes, a hiperatividade ou o excesso de timidez. Essas crianças, às vezes, param de ter interação com o irmão, ou com o pai, ou com a mãe, que antes tinha. Essas crianças começam a querer não mais brincar das mesmas coisas que outras crianças na escola, como antes ela brincava. Então, todos esses são sinais. Então, se seu filho, se seu sobrinho, se tem alguém em casa que você conhece que está apresentando esses sinais, ficar de olho, né, Ju? Observar essa criança, tentar levar para um acompanhamento de um psicólogo, de um médico, um pediatra, né? Essas crianças podem começar a dar esses sinais com 1 ano. Então, assim, tem criança que mal fala, está começando, e aí a criança começa a ficar com medo, tem um medo exagerado, não quer mais se alimentar, não quer mais brincar com o irmão. Então, tudo isso podem ser
sinais do autismo. E aí levar para ter um acompanhamento médico, né? Para realmente tentar fechar esse diagnóstico, se é esse o transtorno que a criança está passando ou se é só um problema ali pontual, e cuidar dessa criança, sabe? E aí sim, a gente hoje aqui no Rio Grande do Norte tem vários casos de pais que conseguiram redução da jornada de trabalho, porque essas crianças precisam fazer terapia. De uma atenção especial, né? Isso, precisam de mais tempo, né? Do pai, às vezes da mãe, do avô, enfim. Precisam de terapia, de fonoaudiólogo, e são várias horas, tem vários tratamentos. Então, assim, a gente percebe que o autismo é algo que é cada vez mais crescente no nosso estado, no país também, no mundo. Nos Estados Unidos, esse número a cada 48 crianças, uma é autista. No Brasil, ainda é a cada 100 crianças, uma. Mas aqui no nosso estado, a gente tem vários casos, vários. E tem casos ligados à genética, primos que casam entre si. Tem casos ligados a pessoas a pais que são mais velhos. Então, não existe ainda uma explicação definitiva para o que é. Mas a gente acredita que existem pontos que precisam ser sim abordados, ser sim comentados, para que os pais também entendam o papel de cada um, né? Entendam o que eles podem fazer pelas crianças e como isso está se desenvolvendo e como é que a criança dele pode ser inserida na escola, no ambiente dele de brincadeira. E só para completar a gente tem lá no Poder Legislativo, foram encaminhadas pelo presidente Ezequiel, já várias leis, são 3, e tem uns encaminhamentos também de ações para que exista um atendimento prioritário aos pais dessas crianças autistas, estacionamento também para eles, então assim, aquela placa falando do que é o autismo. A gente tem também uma lei que torna obrigatório ter um educador, um monitor nas escolas públicas, que a gente sabe que acompanha, né? Isso, nas particulares já existem algumas, e a gente tem também um encaminhamento para que essas crianças tenham tratamento, que para a gente é a parte mais importante, para que o CRI tenha outras unidades, para que tenha equipe e para que seja equipado para receber essas crianças, porque é uma realidade. Verdade. Marília, mais uma vez, parabéns, né? Parabéns por ter mergulhado aí nesse tema de verdade. É muito bom ver você falando assim com tanta propriedade e ajudando aí tantas pessoas. Muito obrigada e conte sempre com o Viver Bem aqui com a gente. A gente que agradece, a gente acha que o Viver Bem cumpre essa missão sim, né? Você há tantos anos trabalhando aí com temas tão importantes e com tanto cuidado, com delicadeza, que eu acho que só você tem. Então, agradecer pelo espaço. E quem quiser saber mais sobre o tema, siga lá no Instagram, né? O Sobre Autismo. Lá a gente interage, está participando o tempo todo, vendo as postagens. Então, quem tiver dúvida, quem quiser ir à Assembleia também lá, conhecer como foi o projeto, quais são as clínicas, como é que a gente pode fazer o encaminhamento, também estamos lá de portas abertas. Tem um telefone para quem quiser ligar? Pode ligar lá para o setor mesmo, 3232-4240. Ótimo, obrigada Marília. Eu que agradeço. E a gente vai para o rápido intervalo, já tem mais Viver Bem.